Hoje, com a chegada do meu novo termômetro de precisão, eu consegui tirar algumas dúvidas minhas antigas que eu tinha sobre ar-condicionado automotivo, tanto dos carros que eu já tive com ar-condicionado, quanto de carros de cliente e dúvidas pessoais minhas. Eu sou um cara interessado, gosto de carro e tudo que for de assunto automotivo me interessa muito. E eu sempre percebia que em alguns casos de carros meus com ar-condicionado, eu notava que o carro em movimento, o carro andando, principalmente se eu pegasse uma pista, o ar-condicionado gelava mais. Você sai para fazer uma viagem e você percebe que o ar-condicionado ele tem uma temperatura mais baixa. A gente tem que ir diminuindo a velocidade do ventilador para conseguir ficar dentro do carro, de tão gelado que fica. E realmente, aí eu comentava às vezes com algum pessoal que mexia com ar-condicionado, o pessoal falava, talvez até abaixe um pouco a temperatura pela questão de estar refrigerando o condensador que vai lá na frente. O vento batendo no condensador, a troca de calor fica melhor e o carro acaba melhorando a temperatura. Mas eu não sabia que essa diferença era tanta. Eu tô andando aqui com o carro no ventilador 3, quase no máximo, né? No mais frio. Vento direcionado só pro motorista, né? Só pros difusores frontais. E eu notei que a temperatura ficou realmente muito baixa. Agora, quanto baixa? Eu com o carro em movimento, andando numa média de 60 km por hora, que é a velocidade da via, a temperatura chegou a alguns momentos em 6.5, 6.8, 7.2, agora tá mais ou menos 7.3, ó. Eu passei numa lombada, eu vou aumentar um pouco a velocidade aqui para mais ou menos 60 km por hora e dá uma olhadinha na temperatura, ó. 6.9. A via permite aqui eu embalar um pouquinho mais o carro. Vou colocar aqui uns 80 km por hora. E a temperatura ela vai cair mais um pouco. Ela vai chegar até em torno de uns 6,5. Aqui eu não consegui desenvolver muita velocidade, está mais ou menos 80. Vai estar na faixa de 6.9, 6.8. Agora olha só o teste. Eu vou pegar aqui na marginal, aqui um local que eu posso estacionar com um pouco mais de segurança. Vamos virar aqui para não ficar... Vamos aproveitar esse caminhão estacionado aqui, ó. Dá uma olhada, ó. Agora eu vou estacionar o carro e vamos acompanhar a temperatura, ó. 6.9. Parei o carro tá parado aqui na via. Vamos lá. Baixou um pouquinho. Reflexo da velocidade que eu tava, né? Olha lá, já começou a aumentar. Eu percebi que a diferença é grande. Ele começa a aumentar, demora um pouco, mas ela começa a aumentar e vai subindo. Eu acho que de acordo com o condensador, né, que para de receber vento frontal, ela começa a aumentar e não é pouco não. Demora um pouquinho, demora aí na faixa de uns 5 minutos, mas ela começa a aumentar. Eu vou dar uma pausa para o vídeo não ficar muito comprido e volto em seguida. Vamos lá, ó. A temperatura já está em torno de 8, ó, ela já subiu para 10. Engraçado que a tendência é ir subindo. Ele fica em torno de 12, 10, sobe para 13, volta para 8. Ele fica variando um pouco. O compressor fica ligando e desligando, mas a temperatura varia bastante. Agora vamos pegar novamente um pouquinho de velocidade, ó. Vamos lá, ó. Logo na sequência, ó, 7.5, 7.8, comecei a andar com o carro, ó. Na mesma via ainda. Ó a temperatura, ó, baixando, 7.1. Eu novamente na faixa de 70 km por hora. Ó a temperatura, ó, já caiu. Então essa foi a minha primeira dúvida que eu tirei com a ajuda aqui do termômetro, que eu notava que o carro em movimento resfriava mais. Agora, uma outra dúvida que eu tirei também com o termômetro: quando a gente entra no carro, que tá aquele bafo quente do sol, com o carro, principalmente meu carro que é preto, quando ele fica um tempo no sol, a gente entra que tá muito calor, a gente abre um pouco os vidros para sair aquele calor,
fecha os vidros. E aí, o que é melhor? A gente colocar o ar de dentro para ele circular dentro do carro, ou a gente jogar o ar para fora? O que eu notei? Que a temperatura chega a cair mais de 2 graus quando a gente joga o vento de fora. Então, pelo menos nos primeiros 5 minutos que o carro ainda está quente, é interessante você jogar a temperatura de fora, que ele fica mais gelado, a temperatura cai quando você joga o vento de fora. Isso acontece porque os próprios dutos que está dentro do carro tá na temperatura que estava dentro do carro, que é na faixa de 50 e poucos graus. Então vale a pena você jogar o ar para fora, para ele puxar o ar de fora do habitáculo do carro, para ele continuar refrigerando. Depois que ele já refrigerou os dutos, o carro já esfriou de maneira geral, aí você volta a puxar, recircular o ar de próprio dentro do habitáculo. Outra coisa interessante que eu percebi, achei bacana. Vamos ver uma outra coisa também interessante. Essa eu já tinha percebido, eu já sabia, mas eu também não sabia que a diferença seria tão grande. Olha que interessante, ó. Deixa eu encostar o carro aqui um pouco para mostrar com segurança. Ó, vamos lá, a temperatura agora está de 7.1. Se eu diminuir a velocidade... Bom, vamos aumentar primeiro. Vamos jogar para o high aqui, que seria a velocidade máxima. E o ventilador da Hilux é bem forte. Olha como é que ele aumenta muito a temperatura. Eu já tinha percebido isso. Quanto mais vento passa na caixa evaporadora, evidente que a temperatura tende a ficar mais elevada. Afinal, é mais vento, né, mais volume de ar para a própria caixa evaporadora refrigerar. Isso é uma coisa óbvia. Você fazendo o teste com a própria mão, você já percebe isso. Só que eu não sabia que era tanta diferença. Olha a hora que eu jogo no high, a temperatura como sobe. Ela chega a ficar até por volta de 14,5, 14,8, que é o máximo tolerado para um sistema refrigerador, ou seja, para o ar-condicionado interno do carro, né? Quando você joga para a parte aqui, ó, interna, ó. O máximo tolerável é isso aqui, ó, é nessa faixa. Mais do que isso, já quase que seria diagnosticado como um problema no ar-condicionado. Olha que interessante, ó. Agora eu voltei ali para dentro, ele resfriou um pouquinho. Mas o máximo tolerável seria na faixa de 15 graus. Principalmente com o carro estacionado, parado, que não refrigera o condensador, a temperatura eleva muito. Então o que é o interessante? Ó, ao invés de você colocar lá no máximo, ó, você diminui um ponto, ó, o ventilador, ó, já é o suficiente para dar uma olhada, ó, o tanto que cai a temperatura. A diferença é muito grande, eu achei isso interessante. Com a mão já dá pra gente perceber, mas o termômetro é absurda a diferença. Olha lá, ó, tanto que já tá caindo, ó. E vai continuar caindo até ficar por volta de 7,5. Você aumenta a velocidade, vai em torno de 14. Você diminui um ponto só a velocidade e fica em torno de 8. É muita diferença, achei interessante isso. Só vou dar um pausa para esperar um pouquinho, ó, pra você ver chegar na faixa de 8. Vamos lá, ó. Ar-condicionado no 3, interno, do jeito que tava. Ó a temperatura, ó. Ou seja, compensa muito, ó. Compensa demais você deixar na velocidade intermediária. Nem no máximo, nem no meio. Talvez até, de repente, ó, jogar aqui, por exemplo, para um médio. Eu normalmente uso um pouco mais forte por conta do calor que faz aqui na nossa região. Mas se você jogar, por exemplo, para o meio, olha como cai a temperatura. Que seria uma velocidade intermediária. Chega a ficar por volta de 7, 7.1. É muita diferença, achei interessante isso. Eu já sabia isso, mas eu não sabia que a diferença era tão grande. Vamos lá, mais alguns testes que eu fiz. Eu vou dar uma pausa para mostrar uma outra coisa legal, ó. Com o scanner plugado no carro, eu descobri uma forma de economia de energia, ou seja, de combustível, para o sistema refrigerador, que é o seguinte. Principalmente essa aqui ela não é equipada com ar digital, mas principalmente no carro que tem o ar digital, o pessoal tem aquela mania de jogar no automático e aí a própria caixa eletrônica do carro faz a mistura do ar quente, né, do ar natural com o ar refrigerado, né, com o ar gelado. Que nada mais seria que no ar-condicionado manual, isso aqui, ó. Quando você aumenta a temperatura, quando você quer que fique um pouco mais quente, né, dentro do carro, ou seja, menos frio, você coloca, por exemplo, a temperatura de 23 graus no digital. O que automaticamente o sistema vai fazer?
ele tá lá, mais o vento mais forte, ele vai automaticamente diminuir o ventilador e vai misturar um pouco mais de ar natural. Ele vai fazer isso daqui, ó. Só que o que está acontecendo? O ar que está passando pela caixa evaporadora, ele vai continuar passando por ali. E ele vai ter que acionar a mesma quantidade de vezes o compressor do que se ele tivesse totalmente gelado. Ou seja, você está tendo uma perda de energia, você está consumindo mais combustível. Então qual que é a dica? Usa sempre no mais gelado, nunca joga no automático. O que você vai diferenciar para você economizar o combustível? Você vai sempre colocar no módulo manual, na parte manual, sem ligar automático. E aí você vai colocar no modo mais gelado, só que aí você vai lá no eletrônico, eu vou depois até mostrar no carro que tiver o ar digital. Você pega o ventilador de maneira manual e diminui a velocidade do ventilador. Com o ar no máximo, no mais gelado, você coloca você controla o conforto interno do carro pela velocidade do vento e não pela temperatura interna, porque senão ele vai regular a temperatura natural com a temperatura refrigerada. Ou seja, dessa forma você colocando pouco vento, ele vai fazer o quê? Ligar bem menos o compressor. Ele ligando menos o compressor, acionando menos o compressor, ele acaba consumindo menos combustível. Então, a gente viu isso no Scania e a diferença é muito grande. Vale a pena usar o modo manual, sempre frio máximo, né? No caso, lá colocar a temperatura mínima e regular o conforto interno pela velocidade do vento. Ou seja, tá com frio, diminui a velocidade do vento. Tá com calor, aumenta a velocidade do vento. Isso lá no digital. Vale a pena. Isso funciona tanto para o modo mecânico como para o modo digital. Valeu, pessoal. Acho que essas dicas e curiosidades já valeu a pena já. Ficou um pouco comprido o vídeo, mas acho que vale a pena. São dúvidas antigas minhas, de alguns clientes, e acho que pode ser também a sua. Um abraço.